de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite. Vejo que a casa é muito doce, muito harmoniosa, muito aconchegante e de certeza que esta será a primeira de muitas. Esperemos, não é? Vou pedir, como faço na casa espírita da onde vimos, que façamos um esforço nesta meia hora ou 40 minutos, que numa união de esforço, de pensamento, de sentimento, todos juntos possamos emanar daqui fluidos de paz, de ânimo, de coragem para todos aqueles nossos irmãos que no mundo padecem a fome, a tortura, o abuso, a guerra, enfim, a miséria, e que eles recebam de nós esta emanação fluídica de paz também. A palestra da noite, como disse a nossa irmã, vem na sequência de ter sido solicitada a apresentação da nossa casa no tal encontro de trabalhadores que ocorreu em junho. E o tema era igual para todos, e o tema é a imortalidade da alma. Um assunto que qualquer um de nós, onde quer que estejamos nas nossas vidas sociais, familiares, nos vemos muitas vezes confundidos e até às vezes titubeantes para falar sobre a questão da vida que não morre, não é? Após a morte. Portanto, acho que atualmente, se pensarmos em tudo aquilo que nós vemos e ouvimos todos os dias, quer na televisão, quer nas redes sociais, é muito difícil nenhum de nós termos aqui um telemóvel onde a gente saiba de muitas notícias, às vezes a acontecer naquele exato momento. Portanto, já não é nenhuma surpresa, não é? Nós verificarmos que o nosso planeta está a ficar, como disse no Brasil, uma aldeia global. Está a se tornar pequenino. Todos nós sabemos o que acontece a todo instante, em todo lado. E também temos o conhecimento, através destes meios, que o nosso planeta Terra é um planeta muito pequenino na infinitude do universo. O universo ainda está em expansão, ainda está em crescimento. E se nós pensarmos, vamos dizer assim, está aqui o planeta Terra e temos todo o universo e depois lá tem um planeta que, nossa, é deste tamanho. Nós somos tão pequeninos, mas há uma verdade divina nisso tudo. Se nós fôssemos pertencentes ao maior planeta que Deus pudesse ter criado neste universo, teríamos a mesma importância, teríamos para ele o mesmo valor que tem todo e qualquer planeta mais pequenino. Portanto, não há diferença. Da mesma forma que cada um de nós individualmente temos o seu valor perante o Criador. Esses dias ouvi dizer que o Criador não faz réplicas, não faz fotocópias, ele só faz originais. E cada um de nós é original, portanto, todos temos uma grande importância para ele. E nesta expansão ainda do universo, nós temos a nossa individualidade e somos únicos, portanto, somos todos importantes. Então, como é que nós podemos imaginar esta questão da imortalidade da alma, se acreditarmos que nascemos, como disse a nossa irmã Aliana, a Liana nasce, desenvolve, trabalha, bem ou mal, às vezes até é má profissional, não é? Chega ao fim, tem a sua reforma, envelhece, morre. Puf, acabou. E terminou aí. Penso que isso deixa de ter alguma lógica. Há quem acredite que nós estamos a fazer só evoluir a espécie.
Eu acreditaria, sim, que se fosse para fazer a vida humana progredir só, teria alguma questão aceitável. Mas nós sabemos que cada um de nós tem pensamentos e sentimentos próximos, mas não são iguais uns aos outros. Queremos coisas diferentes. Portanto, desde tempos imemoriais, os neandertais, os homens das cavernas, já tinham rituais, já tinham comportamentos, já tinham entendimento de que algo superior comandava isto tudo. E que teriam de ter eles um comportamento, se calhar, para ter boa caça, ter água, ter proteção contra animais selvagens, etc., para terem uma boa vida. Portanto, a arqueologia e a antropologia estão aí, até mesmo nas redes sociais, porque nós vemos as escavações, vemos os estudos, desde os homens das cavernas e não só. Mesmo muito antes, nós sabemos que os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos, porque isto é observável. Portanto, eles já, nesta altura, percebem que o homem sempre trouxe com ele a ideia de algo transcendente. Neste caso, a continuação da vida para além da matéria. Nós sabemos que os gregos, os romanos, os judeus, os persas, os egípcios eram enterrados com os seus órgãos, com a barca, com a quadriga, que era para chegar ao céu, não é? Com os seus pertences, acreditando que transportado da morte para outro mundo, ele continuaria vivo. Portanto, não será de todo novidade o que estamos aqui a partilhar hoje. Jesus Cristo, quando veio há 2000 anos, falava por parábolas. E uma das questões que ele colocou foi: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Não é? Há muitas moradas em casa de meu pai. Disse ainda: meu reino não é deste mundo. E assim por diante, como sendo a verdade um único entendimento. Nós estamos aqui para evoluir, mas não é esta a nossa casa definitiva. Portanto, o Espiritismo, nos seus 170 anos de codificação e de estudo, não veio trazer propriamente uma novidade, porque nós já sabemos que temos uma vida que se prolonga e sentimos isto. Mas veio esclarecer o homem o que é e como se faz para viver em plenitude esta vida imortal. Ao longo dos séculos, ao longo da história humana, nós sabemos, e ainda hoje se verifica isso, quem tem poder manda e quem não tem poder obedece, não é? Portanto, durante muito tempo o homem não sabia ler nem escrever, não tinha acesso às escrituras, não tinha acesso à Bíblia. E o luteranismo e a divisão dentro da Igreja Católica veio dar uma primeira abertura para esta questão. E o Espiritismo, nos seus 170 anos, veio trazer algo ainda melhor, que é ouvirmos, vermos, estudarmos e ver se aquilo que estamos a absorver dos ensinamentos é racional. Se isto for aceito racionalmente,
se nós compreendermos e não for contra a ciência, ela é uma verdade. Portanto, o Espiritismo começou com a ideia de que esta vida imortal é do espírito, não é da carne, não é desta veste física, é daquilo que eu sou cá dentro. A Liana, que já foi Maria, já foi José, já foi Antônio, já foi João e já foi outras pessoas, que de todo faz um ser que vai se purificando até um dia que será perfeito à medida daquilo que Deus permite. Este ser é inteligente, porque para racionalizar, não é? Para entender tudo aquilo que tem a ver com o divino, com a ciência, com o social, com a família, etc., etc., ele tem que ter capacidade de pensamento e de estudo. Portanto, ele é um princípio inteligente. E depois, ele é aquele que provoca os fenômenos. Se eu sou um princípio inteligente, se eu sou um ser pensante, se eu tenho força, se Jesus curou, eu também vou curar. A imposição de mãos, o passe, é a minha intenção de doar, de curar, de abraçar, de sentir, partilhar. Portanto, eu estou a trabalhar os meus fluidos, a minha energia. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que isto, que não morre com o corpo da carne, é esta força interior que trazemos todos dentro de nós. Quem de nós já não ouviu falar da experiência quase morte? Penso que toda a gente. Muitos à beira de uma situação difícil, doença, acidente, esteve quase a morrer, esteve no tal túnel, encontrou alguém, viu, sentiu, ou esteve em coma há muito tempo e pairou durante esse tempo junto ao corpo, observou, sentiu, ouviu conversas. Portanto, isto hoje já não é uma brincadeira, não é um assunto considerado superficial, de conversa de café. Nós temos um programa televisivo agora, às segundas-feiras, não é? Patrocinado, penso eu, pela Bial, que nos fala da mediunidade, nos fala da vida após a morte, nos fala de tudo que é possível através deste nosso ser energia relativamente a fora este corpo de carne. Portanto, isso já é estudado, isto já é empírico. Não estamos aqui nas tais conversas de café. Não estamos no nosso local de trabalho, nos 15 minutos de pausa, a dizer assim: ai, olha, viu aquele programa? Interessante, mas eu não acredito naquilo. Aquilo para mim é forma de ganhar tempo e tal. As pessoas têm que utilizar a sua inteligência, ler, procurar saber, e depois vai verificar que muitos dos pontos apresentados nesses estudos relacionam-se diretamente com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas dúvidas, e que bate tudo muito certo, não é? Dentro desta ideia do corpo e o fora do corpo, não é novidade para nenhum de nós também que nós trazemos muitas memórias de coisas que não vivemos nesta vida. Quantas vezes dizemos assim: sinto como se tivesse vivido em tal lugar
e vivi tal experiência. Gosto muito de tudo que se relaciona com as danças folclóricas da Madeira. Mas nunca lá vivi, eu nunca lá fui. Mas aquilo fascina-me. Por que será? Porque trago em mim, no meu arquivo, estas experiências. Então, isto tudo vai desplotar numa questão de quê? De fé. Eu acredito neste mundo em expansão, acredito que não vou morrer quando a liana acabar, não é? Com 70, 80, 90, não sei quantos anos, não é? Espero que seja à medida do que foi planeado. E este ser vai viver noutras casas na morada do Pai, noutros lugares. Vai viver outras experiências, vai aprender coisas novas, porque aquilo tudo que nós aqui sabemos não é nada de tudo aquilo que ainda vamos aprender. Portanto, temos que ter fé de que esta experiência, estas vidas, este lugar, o aqui e agora, faz parte desta jornada. E que todos temos que contribuir para que esta jornada seja mais afável, mais doce possível, para nós e para quem vive conosco. Portanto, sabemos que nesta caminhada, neste universo de Deus, há uma justiça. Há uma coisa que o Espiritismo nos ensina que é fascinante, a lei de causa e efeito. Não é? Eu propago amor, eu emano bem-estar e recebo o bem-estar. Eu tenho inveja, tenho ódio, sou orgulhosa, recebo de volta as mesmas emanações. Alguém aqui discorda? Eu acho que não. Todos nós, ao longo das nossas vidas, principalmente nós, os mais velhos, já aprendemos que tudo tem um retorno, não é? Tudo tem um retorno, principalmente quando fazemos coisas boas. Deus depois nos ajuda imenso, imenso, nas nossas dificuldades. Sempre há uma mãozinha a nos dar carinho, nos dar apoio, nos dar incentivo, sempre. Eu costumo dizer lá na nossa casa, se Deus fechar a porta ou fechar a janela, sempre há um postigo, uma janelinha, um respiradouro, sempre há. Falando das redes sociais e falando desse mundo que acontece lá fora e ainda agora podemos saber tudo o que está a se passar, também temos a oportunidade de conhecer as imagens deste universo de Deus através de um telescópio chamado Hubble, que mostra muitas coisas bonitas. Se virmos aquelas fotografias coloridas que são apresentadas na internet, vemos lá o tal olho de Deus, não é? Vemos os buracos negros, vemos estrelas a surgirem, como vemos estrelas a morrerem. Não sei se sabem, isso é uma questão curiosa, se uma estrela do céu, que a gente chega ali fora e veja uma estrela, se ela morrer hoje, ela vai levar não sei quantos milhares ou milhões de anos para desaparecer para as vistas de nós humanos. Porque ela já acabou lá, mas aquela luz ainda vem a caminho. E só vai acabar para nós passado não sei quanto tempo. Portanto, tudo no universo é magnífico, é em expansão. Há coisas que nós não fazemos ideia, não é? Então, isto tudo é o encadeamento perfeito da criação de Deus.
e nós fazemos parte deste encadeamento. Através dos nossos estudos, não é? Espíritas, ainda agora o nosso centro estudou Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira. Estudamos muitos livros do Chico, André Luiz, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e muitos mais, Marlene Nobre. E todos eles nos falam de uma coisa maravilhosa que é a força do pensamento. Nós temos um pensamento e junto a esse pensamento podemos unir a vontade. Se a minha vontade verdadeira, a minha vibração interior é o bem, e o meu pensamento seguir com este bem em direção a algo ou a alguém, eu estou a trabalhar, estou a construir. É transversal em todas as obras espíritas. Todos os nossos pensamentos criam formas e temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos e com aquilo que desejamos. Mas também podemos ter toda a liberdade para pensar em coisas que são do bem, da fraternidade, da caridade. Podemos pensar em coisas magníficas, mundos perfeitos, numa intenção de melhoria íntima e de melhoria do outro. Nós sabemos que a vida na Terra é uma cópia muito grosseira da verdadeira vida espiritual. Portanto, é com a força do pensamento que se constroem edifícios. Conhecem o Nosso Lar? Já viram o filme? Quem viu o filme? Sim, a maior parte das pessoas viu o filme. Quem não viu, aconselho que veja. É gratuito, vai ali ao telemóvel e dá para ver. Gratuito não, tem que ter internet, mas não se paga extra, né? Aquelas edificações todas, né? O edifício central, a universidade, o centro de comunicações, o centro de preparação da reencarnação, tudo isto são construções magníficas e perfeitas criadas pelo pensamento das entidades vocacionadas e preparadas e compromissadas para aquele trabalho que ali é feito. E se lá é possível, nós também somos capazes. Temos que sonhar, pensar e edificar sempre no sentido do bem. Tal só é possível através da caridade e do amor. O lema principal do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é à toa, não é coincidência, não é porque Kardec lembrou-se. Não foi. Dentro do encadeamento de Deus, na sua perfeição, este lema é um lema profundo e que todos nós devemos agarrar com todas as nossas forças. Portanto, é nos unirmos ao imutável e ao permanente, porque tudo que é imutável no universo de Deus e permanente é criação dele. Tudo aquilo que muda, que varia, que balança, que modifica, hoje pode ser assim, amanhã não é, provém do homem, que ainda é inconstante, ainda é inseguro, ainda não sabe fazer as melhores escolhas. Portanto, essa nossa força de pensamento, não podemos esquecer do triângulo, não é? Da pirâmide, agora falhou o meu nome, não é tríade, desculpem, não consigo lembrar. Deus, matéria e espírito, não é? Deus,
matéria e espírito. Nós ainda, para chegarmos a Deus, precisamos da matéria. Haverá o tempo em que seremos mais espírito, mais fluido, mais energia do que matéria. Portanto, por isso que ainda cá estamos e ainda navegamos neste mundo pesado. A angelitude é o objetivo final. Devemos saber que somos imortais, não apenas crer, porque quando eu sei que sou imortal, eu já racionalizei, já entendi, já interiorizei. E, portanto, neste mundo nosso moderno, em que as coisas estão muito aceleradas, não digo a regeneração está acelerada, mas o mundo está numa rotação psicológica, emocional, muito em rebuliço, se é que posso usar esta palavra. Há que ter o consolo de que isto vai ficar bem. Só que todos temos que participar. Pensamento e vontade. E trabalho, não é? No dia a dia. Que começa onde esse trabalho? Alguém sabe me dizer onde é que começa esse trabalho de regeneração, de entendimento, de mudança nossa e do próximo? Onde é que isto começa? Na vontade, na pessoa, mas ela está inserida aonde? Onde é que nós estamos inseridos para mudar isto? Dentro de nós, sim, mas cada um de nós começa esse trabalho no lar, na família, não é? Entre pais e filhos, filhos, pais e irmãos, marido, mulher, sogros, sogras, avós, avós, tios, primos. Estes laços são fundamentais para que possamos fazer este trabalho de regeneração. Esta comunicação também muito acelerada sobre a mudança, sobre a regeneração, sobre o fim do mundo, aquelas coisas todas que correm na internet. O principal é fazermos o aqui e agora aquilo que estamos compromissados a fazer. Desde que façamos aquilo que nos comprometemos, não temos que correr o mundo querer mudar nada. Aqui e agora. Portanto, uma frase interessante de Emmanuel, que para mim é fascinante. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais. Nós vamos morrer muitas vezes no corpo de carne, mas a vida espiritual é imortal. Portanto, temos que prevenir, como espíritas, como cristãos, temos que prevenir comportamentos de risco, prevenir indícios de suicídio, seja de quem for, familiar, amigo, vizinho, uma pessoa na rua. Temos que combater as nossas más tendências, os nossos vícios, a nossa maledicência, porque somos muitas vezes maledicentes. Eu estou a falar de mim. Às vezes critico e falo e reclamo muito também. Meu marido está aqui, sabe disso. Reclamo muito, bastante. É um mal, mas isso já foi pior e eu acho que vai melhorar. Não esperamos, não é? E também devemos, como espíritas e cristãos, combater os abusos de toda a ordem. Abusos psicológicos, principalmente, a diminuição do outro. Devemos, como cristãos e como espíritas, contribuir na formação de crianças e jovens, apresentar Deus e o objetivo da vida a estas crianças e a estes jovens. Eles têm que saber que a vida não é o vazio, não é a internet que o vai preencher, não são os jogos de computador. São as vivências, a brincadeira na rua, as brincadeiras entre família. E quando cometem algum engano, algum equívoco, algum erro, é com amor que se corrige o problema e não com surras, com gritos e com castigos
É com exemplo. Ok, errou, vamos juntos consertar o erro e temos que evitar que ele volte a se repetir. Ensinar que amor vem acima da compra do carro, da casa, da viagem de luxo, etc. Que é importante que ele estude e eu esteja com ele na luta do ano escolar, do ano letivo, para depois gozar a vida. Eu lembro, eu tenho 60, vou fazer 61 anos. Lembro-me que nós ansiávamos pelas férias, mas enquanto andávamos na escola, a escola era a escola, era o único dever. E hoje as nossas crianças estão a perder esse sentido de responsabilidade. Portanto, nós devemos ser aqueles que, num comportamento positivo e sempre na tentativa de não ter mácula, ensinar. Meu pai dizia que a boca tudo fala, o papel tudo aceita. Agora, o meu comportamento pode ser copiado e eu tenho que dar o exemplo pela minha atitude. Então, não esquecer que acreditar na imortalidade da nossa alma nos traz saúde mental, nos traz um sentido de vida, nos traz bem-estar, promove muito menos ansiedade do que o costume, não é? Nos dá tal esperança e penso, e falando por mim, que nós ao longo da vida temos momentos difíceis, consideramos a hipótese de acabar com tudo e partir mais cedo, não é? Há quem pense no suicídio. Vamos combater esta ideia. Agora é hora de combater o suicídio, é hora de combater o desânimo, é hora de combater a falta de vontade. Temos todos de fazer o esforço. Então, nesse estudo que fiz para hoje, não foi para o dia 15 de junho, que lá eu comi metade da palestra, hoje já estou a fazê-la bem mais completa. Também fiquei fascinada com esta frase, cheio de mim. Quando eu estou cheio de mim, toda a paixão e toda os prazeres mundanos da vida que corre lá fora não me atraem, porque o conhece-te a ti mesmo vai te promover preencher este vazio. Então, se eu estiver cheia de mim, de autoconhecimento, de paz, de estabilidade, menos vou recorrer às fantasias que giram em torno de nós. Então, acreditando que isto é a verdade essencial do nosso percurso, vamos continuar vivendo depois. Temos de viver muito bem, com muito amor, muita paz, muito entendimento, muita harmonia, muita fraternidade, para que não só o desencarne, né, seja suave, digamos assim, como esta continuidade ou este regresso a casa para o mundo espiritual seja para um lugar com luz, com força, com ânimo, com alegria, com novos projetos e que a gente possa reencontrar quem a gente ama, não é? Os nossos pais, os nossos amigos, irmãos, conhecidos, colegas, enfim. E finalizando, gostava de também citar um exemplo que ontem ouvi na internet, que também é boa para isto, de um palestrante espírita que me pareceu ser, eu nunca tinha ouvido falar, mas me pareceu ser uma pessoa bastante iluminada, digamos assim, que mais não seja na mensagem. Ele diz, imaginem um comboio numa linha, a linha vai por aí fora, e este comboio, para chegar ao objetivo, à viagem, ao fim da viagem, vai parar em estações, 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 há quem suba, há quem desça, há quem fique, quem vá, etc. O objetivo, o fim da linha, é a nossa angelitude, é a nossa perfeição. As estações são as nossas experiências sucessivas.
Nós vamos viver esta vida, vamos viver outra, já vivemos várias. Isto não vai acabar tão cedo. E que cada experiência nos sirva para trazer alguma coisa de bom. Que a gente nunca fique estacionado, que a gente cresça em cada vida, em algum sentido positivo e na nossa melhoria íntima. Acho que cumpri com os 40 minutos que disse que ia cumprir. A minha mensagem era esta. Fico feliz que ela hoje foi mais preenchida e desejo do fundo do meu coração que todos possamos sair daqui hoje bem animados, bem aconchegados no coração, sempre com um objetivo novo, com objetivos novos, com ideias novas, com empreendimentos, com alegria, mesmo nos dias trevosos, tristes. A morte é triste, nós perdemos não, né? É a maneira de falar, é a expressão, é o vulgar. Nós deixamos de ver a pessoa que amamos, mas ela continua viva e muitas vezes perto de nós, até as sentimos muitas vezes, mas não sabemos falar com elas ainda, não as vemos, não sabemos, mas temos que endereçar pensamentos de amor, de saudade, de carinho, do reencontro e de coisas bonitas para viver no futuro. Não é? Não podemos desanimar, não podemos deixar que a morte nos entristeça e nos consuma, porque muitas vezes as pessoas se deixam consumir. Não devemos nos consumir, devemos amar, porque isto não acaba, não desaparece. As pessoas dizem assim, eu não acredito nisso porque se está vivo, se calhar ainda vai se esquecer de mim, ou vai se separar, vai para não sei onde. Não, este amor que está aqui dentro, isso não desaparece, nem distancia ninguém. Este amor é eterno, isto fica sempre. Podemos, num futuro em que já sejamos mais libertos e mais espírito do que carne, não é? Mais amor do que matéria, e aí podemos fazer projetos mais distantes uns dos outros, seguir caminhos diferentes, mas não quer dizer que não nos reencontremos e não. O pensamento voa e o pensamento e nós é a mesma coisa. Portanto, que a paz de Jesus esteja convosco e obrigada pela vossa paciência. Uma santa noite.